Olá, que alegria em tê-lo aqui no nosso programa Consciência Espírita. E hoje é dia do diálogo interreligioso. Nós temos aqui um representante de uma religião que nós vamos conhecer, de uma crença religiosa com tradições seculares. Mas fica aí ligado que daqui a pouquinho você vai saber quem está aqui conosco no estúdio. Mas, nesse instante, quero me lembrar e lembrar a você que o Espiritismo está neste livro que você está vendo agora. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Estas questões encontram respostas nesta obra recebida no dia, lançada, melhor dizendo, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, na França. Leitura obrigatória para quem quer conhecer a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação. E nós temos revelações religiosas. Nós vamos aprender no programa de hoje com o reverendo Maheshwara Chaitanya Das, que é um representante da tradição hinduísta Vaishnava Gaudia, que está aqui conosco. O reverendo, saudosas, respeitosas saudações. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento milenar que veio da Índia, né, com todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Reverendo, conta um pouquinho para nós. Olha, a nossa intenção com esse programa é nos aproximarmos de irmãos nossos que professam outras crenças. Sim. Que nós aprendemos no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. O que nos eleva na direção do mais alto, na direção do Criador, é a prática da caridade, não a nossa crença religiosa. E nós procuramos nos aproximar, conhecer melhor e nos aprofundarmos em culturas que para nós, muitas vezes, elas são inexplicáveis, elas são de difícil compreensão. E nós gostaríamos, no programa de hoje, o senhor que milita pela paz, e o senhor vai falar isso também, mas que antes o senhor contasse os fundamentos da sua tradição religiosa e as obrigações, os deveres daqueles que professam a sua crença. Tá. A minha tradição é normalmente, academicamente conhecida como hinduísmo, né? Está dentro da categoria do hinduísmo. O hinduísmo, ele não é uma religião. O hinduísmo é um conjunto de religiões, né? É um mosaico de religiões. Assim como quando eu falo cristianismo, eu não estou me referindo a uma religião exatamente, mas a um grupo de religiões, né? Inclusive dos espíritas. Então, lá dentro você tem várias religiões. Então, você tem Mórmon, né? Dentro do cristianismo, tem o Testemunho de Jeová, católicos ortodoxos, católico romano, pentecostais evangélicos e os espíritas. E se você for ver teologicamente, existem grandes diferenças. Então, você pode ver a teologia, assim, teologicamente falando, o espiritismo é bem diferente do pentecostalismo, né? Que os evangélicos defendem, e todos são cristãos. A mesma coisa acontece com o budismo e acontece com o hinduísmo, né? O hinduísmo, por ser mais antigo ainda que todos, né, tem muito mais religiões e seitas dentro do seu bojo, né? Sendo que existe aquelas religiões que são monoteístas, como a minha. Nós somos uma crença monoteísta, e existem aqueles que são impersonalistas, que são monistas, não são monoteístas, são monistas e não são politeístas também, como o pessoal costuma dizer, né, que acreditam em vários deuses. Eles acreditam em vários deuses, mas esses deuses são emanações de uma realidade impessoal. Então, na verdade, o Deus último é impessoal, né, não seria... Então, existem essas diferenças dentro do hinduísmo. Então, a minha tradição Vaishnava Gaudia, nós somos monoteístas, porque acreditamos na suprema personalidade de Deus. Então, Deus tem uma personalidade para a gente. Na verdade, a gente acredita que Deus tenha três aspectos, né? Ele tem um aspecto que é totalmente impessoal, que é o Brahman,
que está em tudo, não está em nada, é o vazio, sabe, está presente em todas as coisas, e não é uma pessoa, né? E existe uma outra realidade, um outro aspecto do Supremo, que seria Paramatma, que é como os cristãos costumam dizer, é o Espírito Santo dentro de mim, a fagulha de Deus dentro de cada um de nós. Né? Então ele também se apresenta como o testemunhador dentro de cada coração, acompanhando e testemunhando as atividades e tudo mais que cada um faz. Esse é um outro aspecto de Deus. Ele é pessoal, mas está pulverizado em todas as coisas do universo, até nos átomos ele está presente. E depois você tem o terceiro aspecto, que é o da suprema personalidade de Deus, de onde emana essas outras duas. Está vendo? O aspecto impessoal e o aspecto de Paramatma. Então ele tem também esse aspecto impessoal. Né? Então o Vaishnavismo Gaudiya, ele engloba o impersonalismo também. Então ele tem todo o impersonalismo e o personalismo juntos. Né? Então a nossa crença é na a sua relação eterna com esse ente supremo, que é a suprema personalidade de Deus. Você restabelecer este contato que foi perdido quando você entra na realidade material. Então nós dentro do Hare Krishna, né, dentro do movimento Hare Krishna, que Prabhupada trouxe para o Ocidente, nós acreditamos, através das escrituras sagradas, que são os Vedas, né, são os Shrutis, Smriti, Itihasas, Puranas, Ágamas, que são as coleções de livros que a gente tem de escrituras. Ali nós temos as informações, né, dizendo que nós temos esse relacionamento eterno com o Senhor Supremo. Né? No Espiritismo a gente sabe que o Espírito surge no mundo material ignorante, completamente ignorante, não é? No Vaishnavismo Gaudiya ele confirma isso. Aparece no mundo material totalmente ignorante, porém, antes dele vir do mundo material, ele estava numa outra esfera que se chama o plano espiritual. Que plano espiritual para a gente é diferente do plano espiritual para o espírita. Né? Plano espiritual para a gente é uma coisa que está fora do mundo material. Então nós acreditamos que quando a gente morre, a gente vai para o mundo material ainda, um material sutil. Mas a gente considera como material. Os deuses que o pessoal fala, os semideuses, Shiva, Ganesha, Parvati, Saraswati, todos esses deuses do hinduísmo, eles para nós são considerados materiais. Né? Eles também vão viver, vão adoecer, vão morrer um dia, só que isso leva milênios, muitos e muitos e muitos milênios para eles. Né? Então, essa diferença. Mas eles também são materiais muito sutis, muito elevados. Né? Reverendo, essa tradição... Só concluindo. Então, para estabelecer esse relacionamento com Deus que a gente perdeu, quando entra no mundo material totalmente ignorante, né, que a gente perde, a gente se condiciona, nós somos Satitananda Vigraha, personificações do conhecimento, eternidade e bem-aventurança. Quando nós entramos no mundo material, a gente se condiciona e a gente esquece disso, né, que a gente chama de Maya, a ilusão, que condiciona e a gente perde esse conhecimento. Então nós chegamos aqui esquecidos. Então nós precisamos da religião, ou seja, religar, né, religar com Deus, através de processos. Né? Então, cada era existe processos diferentes de acordo com as escrituras sagradas. Nessa era, o processo indicado é o de amor a Deus, chamado Bhakti Yoga. Bhakti significa devoção. Yoga, união. União com Deus em devoção, amor devocional. Então aí nós entramos no mesmo ponto do cristianismo. Qual é o primeiro mandamento da lei de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, a teu próximo a ti mesmo, né? Exatamente. No Bhakti Yoga é exatamente. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Verena, a minha pergunta vai ficar para o segundo bloco, mas a minha pergunta eu já coloco aqui para o senhor responder em seguida. Eu queria saber toda essa tradição, todo esse conhecimento transmitido por escrito e verbalmente, há quanto tempo remonta, mas o senhor guarda que nós estamos chegando ao finalzinho desse nosso primeiro bloco, lembrando a você que nós estamos com muita satisfação tratando do diálogo interreligioso aqui no programa Consciência Espírita. Espiritismo
está no www.feesp.org.br. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer em profundidade, tanto quanto possível, num programa de televisão como o nosso, tão dinâmico, uma tradição hinduísta com características intrínsecas muito próximas, muito próprias, e nós vamos mergulhar aí numa cultura milenar de grandes tradições. Daqui a pouquinho a gente volta.